Wanderson Viana, boa noite, Nicola. Qual a chance de o Luan do São Paulo no Vasco? Obrigado pelas palavras do Wanderson. O Luan tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. O Tricolor já fez 3 propostas de renovação de contrato. Mais do que só a grana, é óbvio que o aumento salarial é importante para o Luan, mas ele quer ter a convicção de que vai ser parte dos planos do Rogério Ceni. Então, para o Luan, é importante esperar um pouquinho para entender o quanto o Rogério conta com ele. Estou para te dizer que a definição sobre o futuro do Luan, seja Vasco, Palmeiras, que é outro clube que se especula bastante, vai ficar por um pouquinho mais para frente. Tá? Não acho que o Luan vai tomar a decisão dele agora, até porque nesse momento ele nem pode assinar um pré-contrato com ninguém. Se, por exemplo, o Luan dá a entender que está fechando com o Palmeiras ou com o Vasco um pré-contrato para 2024, esse clube pode ser acusado de aliciamento. Porque os clubes só podem tentar fechar um pré-contrato a partir dos 6 meses finais. É óbvio que, por debaixo dos panos, todos os clubes trabalham hoje em dia, já aliciando, conversando, mas isso não pode vazar, senão depois dá um enorme problema. Tá? Diego Domingos, Nicola, o Vasco foi atravessado aí no Lelê. Pois é. Ismael Ferreira, me desculpa, Paulo Brax, me desculpa, Abel Braga, mas nós temos que viver o mundo da realidade. Ou você assina o contrato com o jogador, ou você não assina. Palavras ao vento levam... pois é, o Ismael Ferreira tá colocando a realidade como é, né? Brenner no Vasco, sabe de alguma coisa? Francisco Cunha, de que Brenner você tá falando, cara? Será que você tá falando do ex-atacante do São Paulo? Lelê foi pro time certo, de Série C, escreve o Adilson. O Matheus Rodrigues. Manuel Capasso vai jogar contra o Flamengo domingo? O Matheus, tinham perguntado pro Barbieri sobre os atletas que ele pretende contar para domingo. Ele estava explicando que o Andrei depende de um documento para poder ser anunciado e a partir daí se colocar à disposição para jogar. Ele tinha atuado pela última vez pela Seleção Brasileira sub-20 há 14 dias, então pode se colocar à disposição. De acordo com o Barbieri, as escalações do Marlon Freitas e do Figueiredo ainda são mais preocupantes, eles precisariam estar treinando o mais breve possível. E sobre o Capasso, na teoria, ele está à disposição, né? Que tem um detalhezinho. Quando você contrata um jogador estrangeiro, além do trâmite legal do registro que vem de um outro clube de fora, o atleta precisa cuidar do visto de trabalho. Tem umas outras, não consigo te precisar não, tá? Vou até mandar uma mensagem para uma pessoa da 777 para ver se essa pessoa consegue ajudar a gente. Boa noite. Se o Capasso já vai ter condição de jogo para domingo, mandei aqui, tá? Se tiver resposta também já conto para vocês. As Flores comemorando a contratação de um jogador de Série C. Brincadeira, o Denildo Luz está zoando pra caramba o Lelê. Desculpa essa rapada, esse jogador torcedor tá se achando guri. Escreve o Raimundo Nonato. O torcedor do Vasco tá possuído aqui, tá bravo. O Glauber diz que o Sacha seria um bom reserva do Pedro Raul. Alguma informação sobre o Coelar no Vasco em julho, Matthews? O Coelar não fica no Al Hilal. Só que ele não sai antes da metade do ano, dificilmente. É assim, difícil cravar alguma coisa no futebol, né? Toda vez que a gente crava, a gente erra. Mas a tendência é que o jogador só seja, que ele e o Michael só sejam liberados pelo Al Hilal na metade do ano, até porque o Al Hilal, que está na final da Champions Asiática, só vai poder contratar jogadores a partir de maio. O Carlos Batista escreve: Jair era caro para o Palmeiras, mas a Leila deixou reforçar o time dela. O Jair que foi por Vasco e é muito bom jogador. Sei não se o Jair não é o principal reforço. Vocês vascaínos, qual é o principal reforço do Vasco na temporada? Imagino que vocês vão falar bem do Léo, tá jogando bem, o Léo Pelé. O Piton saiu até, não conseguiu jogar o jogo inteiro, tava com um probleminha, mas também tem ido bem, né? Com a vitória, o Vasco pulou para a terceira colocação. Confiante com o novo time, a torcida terminou o jogo provocando o Flamengo, adversário do próximo domingo. Ô, Urubu! Pode esperar! A sua hora vai chegar! 3-2, Vasco. Pronto. 3-2. 2 do Pedro Raul e um do... 2-0 domingo, Pedro Raul e Nenê. Vovô tá on. O jogo de domingo é o tipo de jogo, o tipo de clássico que por si só
traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque, sem dúvida nenhuma, é um clássico gigantesco. Mesmo se eventualmente não tivesse valendo classificação, seria encarado com a maior seriedade possível. Em relação ao campeonato, a gente segue, como o Paulo frisou bem, entendendo como uma preparação. A presença do Andrei em São Januário animou ainda mais os vascaínos. Em relação ao Marlon Figueiredo e o próprio Andrei, são casos distintos. O Andrei, a gente ainda aguarda documentação para formalizar a questão do empréstimo. E nesse momento ele não está inscrito. Não sei se a gente vai conseguir para domingo, pode ser que sim. Motivos não faltam para acreditar que o Vasco inicia uma nova lua de mel com a torcida. Vem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala. Tá escutando? É o trem. Não, eu escutei ontem, sabe o quê? Lá na transmissão da Casa TV. O Flamengo pode esperar, a sua hora vai chegar. Tem algum absurdo nisso? E tem uma coisa importante nessa frase, Pedrosa. Porque quando você diz o Flamengo pode esperar, a sua hora vai chegar, esse é um jogo previsto na tabela. Perfeito. Quando você diz Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, não é um jogo previsto na tabela. Você entendeu? Não tinha nada certo para acontecer. No dia gente, 5... eu tô com vocês. Em que momento? Eu sempre falei, galera, tomem cuidado. É capaz de nem passar pela semifinal do Mundial. Nessa daí eu tô com vocês. Tamo junto nessa. Tá com medo do Vasco? Não, zero medo. Dorme de luz acesa. Inclusive, eu acho que pode botar o Malvadinho também. Se botar o Malvadinho, vai tomar. Vai tomar. O Malvadinho nem ganhou de um time. Eu não sou Botafogo, não. Ô, dona Carmen, o que Venê tá tomando essa semana? Ô, Venê Casagrande. Ô, Lucas Pedrosa, vamos tirar o foco, ele quer tirar o foco. Ele quer falar do Flamengo. Fala de mais Não, zero. Vamos falar do Vasco. Vamos falar do Vasco e eu vou começar a falar. Eu vou começar a falar do Pumita. Eu estou encantada com o futebol. Gente, olha isso aqui. Isso é um lateral recebendo de costas pro gol, girando e batendo. Nem centroavante, às vezes, consegue fazer. É muita dificuldade você receber de costas pro gol, girar e bater pro gol. Isso não é fácil. Isso não é um movimento fácil. Tem centroavante que não sabe fazer, que acha que sabe. O Vasco já teve alguns. Eu já vi também. E ele é um lateral, ele fez um belo gol de quem sabe finalizar. Ele cruza a bola na grande área com a cabeça levantada. Que lateral esse que vocês arrumaram, hein, Pedrosa? Baita de uma contratação até aqui. Lembrando, a gente já falou, eu até comentei isso na transmissão ontem, o Boa Vista é o pior time do Campeonato Carioca. Lamento, porque sempre foi um time que fez grandes competições aí no cenário do futebol carioca, mas o Vasco fez o que tinha que fazer, passou o carro. O legal é que cada vez mais, a cada jogo que passa, isso não foi só contra o Boa Vista, não. O Vasco tem uma ideia de jogo implantada, é a triangulação pelas pontas, ora com o Pumita, o Gabriel Peck e o Jair, ora na esquerda com o Alex Teixeira, o Eric Marcos e o Lucas Piton. O Lucas Piton até teve um mal-estar ontem, nem subiu tanto, mas já tá tudo bem, foi só uma gastroenterite. Então o Vasco tem uma ideia de jogo, isso está muito claro. O Maurício Barbieri gosta muito de jogar pelas pontas, o Léo e o Miranda acionam os laterais direto, eles ultrapassam com entrosamento. E vale lembrar que na partida de ontem, o meia do Vasco foi o Jair, que até errou no gol do Boa Vista, mas foi o único erro também. Foi o único erro, fez uma boa partida, o Jair de forma geral. Eu acho que contra o Flamengo isso vai até mudar. Eu acho que o Maurício Barbieri pode tirar o Eric Marcos e colocar mais um meia, que deve ser o Barros, para reforçar esse meio campo. Mas ontem também destacar, obviamente, a partida do Alex Teixeira, uma assistência e um gol. Um cara que está jogando muita bola nessa volta aí para 2023, cada vez mais se entrosando também com o Pedro Raul. E esse eu deixei para o final mesmo para finalizar. Torcedor do Vasco, que reclama do Pedro Raul, tem todo o direito. Eu não sou sommelier de torcedor, mas ele é um baita de um atacante. Ele não é só um finalizador, ele não é só um cara que faz gol. Ele é um cara que joga para o time, que é inteligente, que faz parede, que consegue ter presença de área, que marca sem a bola. O Vasco, Fernanda, pode falar qualquer coisa sobre o nível de enfrentamento, que é muito baixo mesmo dentro do Campeonato Carioca. Mas, finalmente, o torcedor do Vasco vê um time, vai para São Januário e sabe o que esse time vai fazer. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas o Vasco tem uma cara e tem uma ideia de jogo, e tem que parabenizar o Maurício Barbieri.